Bom dia, amados irmãos. É com alegria que o Senhor nos concede a oportunidade de iniciar nosso primeiro dia da semana, nós estando aqui pela manhã na casa do Senhor. Vamos então iniciar este culto que o Senhor nos permite, nos concede, na sua infinita graça, louvando a Deus com os irmãos da equipe de música que cantará uma mensagem neste momento. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar o nome do nosso Senhor, vamos agradecer por este primeiro dia da semana aqui na presença do Senhor. Vamos cantar bem cedo. Te buscarei, de madrugada me aproximarei de ti, minha alma te anseia e quer ver a tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti, sobre a sombra de tuas asas eu repousarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Sim, tua destra me tem sustentado. Meu socorro vem de ti, sob a sombra de tuas asas eu repousarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Sim, tua destra me tem sustentado. A igreja pode se sentar. Convido os amados irmãos para abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 108, Salmo de número 108, versículo 1 a 3 deste Salmo. Salmo de número 108, Salmo de Davi, Salmo de vitória. Ele diz no verso 1 até o verso 3: Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei, entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Rendei-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. Recebemos aqui um convite de Deus na sua palavra para nós cantar hinos de louvor a Deus, louvar a esse nome bendito, e não só entre a igreja, mas entre os povos, entre as nações. Então nós somos despertados para este momento de louvor e adoração a Deus. Cantaremos o hino de número 37 do nosso inário, hino de número 37, tem como título o Santo Nome de Jesus. Nós vamos louvar a Deus então com este hino 37 ao som do nosso
violão, nós vamos estar nesse instrumento, vamos louvar a Deus com o hino 37 do nosso inário, o Santo Nome. Ainda de pé, nós vamos buscar a Deus através de uma oração de adoração ao nosso Deus. Eu vou convidar o nosso irmão Carlos Eduardo que faça essa oração de adoração ao nosso Deus. Oremos com o nosso irmão Carlos Eduardo. Senhor Deus, nosso Pai, aqui na Tua presença, Senhor, na Tua casa, viemos aqui, Senhor, para adorar e engrandecer ao Seu nome, Senhor. Porque o Senhor é um Deus grande, um Deus perfeito, Senhor, é o Deus das nossas vidas, Senhor, e adoramos, Senhor, porque tudo que o Senhor faz para nós é bom, Senhor. Adoramos a Ti, Senhor, porque sabemos que só podemos adorar ao único Deus vivo, que é o Senhor. O Senhor sabe tudo que é bom para nós, Pai, e adoramos, Pai, porque tudo que o Senhor fez, Pai, nós reconhecemos a Sua grandeza, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que o Senhor é o dono das nossas vidas, Pai. Por isso estamos aqui, nesta casa aqui, Senhor, para engrandecer e adorar ao Seu nome, Pai. Porque só o Senhor é digno de todo o louvor e adoração, Pai. É em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Amém, Senhor. Podem sentar, irmãos. Abramos as nossas Bíblias no livro de Neemias. Lá no Velho Testamento, Neemias, capítulo 9. Livro do servo de Deus, Neemias, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão
dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e a outra quarta parte deles fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Quando o povo de Deus está, então, ali em Jerusalém, Neemias percebe que, mesmo o povo sendo alcançado pela alegria da restauração do cativeiro, e agora de volta à sua terra, terra conhecida como terra que mana leite e mel, a cidade de Santa, a cidade de Sião, mas o povo também tinha se afastado, ou começava ali a declinar, a fazer coisas que não agradavam a Deus. Neemias chamou o povo para uma grande leitura da palavra de Deus. Não foi uma questão de minutos, mas uma boa parte do tempo gastou na leitura da palavra de Deus, mostrando ali para o Israel o que é um povo, o que é uma nação longe dos caminhos do Senhor. E uma outra parte daquele momento, então, a igreja, o Israel de Deus, se colocou em confissão de pecado, bem como também de momento de adoração a Deus. Nós vamos ter nesse instante, então, um momento de oração silenciosa. Cada um dos irmãos vão fazer aí a sua oração silenciosa de confissão de pecados. Vamos deixar aí 1 minuto para todos os irmãos ter esse tempo de falar com Deus. E depois de 1 minuto quebrar o silêncio, eu vou pedir ao nosso irmão Sidney que quebre o silêncio e faz uma oração de voz adível de confissão de pecado. Após 1 minuto, nosso irmão vai orar. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua casa, para junto, Senhor, em um só pensamento, em uma só intenção, Te adorar e Te bendizer Teu santo nome. Nesse momento, Senhor, eu quero Te pedir o perdão pelos pecados que nós temos cometido. Nós temos, Senhor, tendência a pecar em pensamentos, ações e obras, mas obrigado, meu Deus, porque Tu é um Deus fiel. Escuta as nossas orações quando a Ti clamamos, rogando assim o perdão pelos nossos pecados. Te pedimos a Deus que nos dê a capacidade de entendimento e que possamos, meu Deus, assim em Ti buscar o fortalecimento espiritual para combater os desejos da carne que sempre está a nos rodear. Essas são as orações que eu te peço e as bênçãos recebidas eu te agradeço. Amém. Vamos para o nosso saltério, Salmo de número 28. Convido a igreja para a leitura do Salmo de número 28. Faremos a leitura desses 9 versículos de forma responsiva deste Salmo de número 28, de 1 a 9. Forma responsiva. A Ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se Te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova.
Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, eles os derribará e não os reedificará. Ó Senhor, é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Quero convidar então os irmãos que vão dirigir a igreja nos cânticos. Nós louvaremos ao Senhor com esses cânticos espirituais. Cantemos, irmãos, com alegria nosso coração, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Bendito seja assim o nome do Senhor. Louvemos a Deus com esses dois cânticos. Vamos nos colocar em pé, irmãos, mais uma vez, com muita alegria, vamos louvar o nosso Deus, qual nos trouxe hoje aqui. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar exige pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo,
louvor somente a Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. A igreja pode se sentar. Faremos nesse instante uma oração de ações de graça, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de estar na casa do Senhor, e podermos retomar suas atividades, ainda de forma, não na sua totalidade, mas já uma grande bênção poder reunir o povo de Deus nesse número limitado na sua casa de oração. Vamos orar agradecendo a Deus também pela bênção da vida, da saúde, da alegria de poder adorar ao Senhor. Eu vou pedir a nossa irmã, jovem Angelice, que faça essa oração de ações de graça, agradecendo a Deus por isso. Oremos com a nossa irmã. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui, ó Pai, diante de Ti, ó Pai, na Tua presença, Senhor. Queremos agradecer, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, nos guardou até aqui, ó Pai. Guardou-nos, ó Pai, nossas famílias, Senhor. E agora podemos, ó Pai, retornar à Tua presença, Senhor, para que possamos, Pai, adorar o Teu nome, ó Pai. Senhor, que o Senhor continue, ó Pai, nos guardando, para que nós pudéssemos, Pai, superar a cada dia mais, ó Pai, as nossas limitações, ó Pai, que são muitas, mas o Senhor é grande, ó Pai, o Senhor pode nos guardar para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus, amém. No livro de Deuteronômio, capítulo 26, Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12 a 15.
nós faremos essa leitura também responsiva. Eu vou ler o verso pares e a igreja os versos ímpares. Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12 a 15. Assim diz o nosso servo de Deus, por inspiração divina, Moisés, ao povo de Israel, que se preparava então para ir à terra prometida, a terra de Canaã. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messes, no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os dará aos levitas, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo que me ordenaste, tenho feito. Aqui, irmão, nós temos então a palavra de Deus, falando da alegria também, da responsabilidade, não da omissão do povo de Deus em dizimar a casa do Senhor. Por isso, aqui é convidado ao povo para devolver, para poder atender a viúva, atender o órfão, atender o estrangeiro, atender os necessitados. Graças a Deus que a igreja, com a sua fidelidade, movida pelo coração do povo de Deus, faz isso com alegria. Nós vamos orar com o nosso irmão diácono Alberto, que vai orar, pedindo a Deus, então, no sentido de agradecer os dízimos e as ofertas. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de amor, Senhor Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por nos conceder, Senhor, esse momento de oração, Pai, na nossa escola dominical, Pai. Pai, eu quero agradecer, Senhor, pelo nosso dízimo, pelas nossas ofertas, que tudo esse dízimo seja, Senhor, para a manutenção da sua casa, Pai. Abençoa, Senhor, a cada irmão que vem administrar, Senhor, esses valores. É em seu nome que eu te peço e agradeço, Senhor Jesus. Amém, Pai. Louvado seja Deus pela fidelidade do povo de Deus na casa do Senhor. Irmão, nós vamos meditar nesta manhã, não só com uma igreja que está aqui reunida neste lugar, mas a igreja do Senhor também, que encontra-se boa parte dos nossos queridos irmãos, tanto aqui de perto como também um pouco distante, mas nos seus lares, através das nossas mídias sociais, para receber assim a instrução da palavra do Senhor. E eu convido os irmãos para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Quero ler 3 versículos e no decorrer da exposição da palavra nós estaremos falando todo o Salmo 51, do verso 1 a 19. Mas eu quero destacar para esse momento da leitura da palavra de Deus, o verso de número 3, verso de número 10 e depois o verso de número 15. Verso 3 diz assim: Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Verso 10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Verso 15:
Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Irmãos, diante deste Salmo 51, salmo que todos nós temos esse conhecimento, já fizemos leituras diversas desse salmo, fazemos em parte, fazemos num todo, e sempre é um desafio para a sua noiva, para a igreja do Senhor. Trazemos sempre uma reflexão da nossa trajetória da vida cristã. Então, nesse salmo de confissão de Davi, faz nos lembrar, irmãos, e pensar sobre o seguinte tema: coragem para abandonar o pecado. Irmãos, esta é uma realidade pertinente para a Igreja de Cristo neste presente século. Nós, o fato de termos sido alcançados pela obra redentora de Cristo, pela minha e a sua confissão de fé, a sua declaração doutrinária de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, reconhecendo de que não há outra esperança do crente a não ser a pessoa gloriosa de Cristo Jesus, sabendo que Ele é a razão do meu e do seu viver, Ele é então tudo para a nossa vida, principalmente aquele que nos conduzirá um dia para o seu glorioso caminho, seu glorioso lugar que preparou para a sua noiva, para a sua igreja, que é a cidade santa, aonde estaremos na presença do Senhor. Consciente de tudo isto e da certeza que fomos alcançados pela bênção da salvação, ainda enquanto nós estivermos aqui, há uma grande guerra, uma grande batalha na nossa vida, entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ou seja, essa natureza pecaminosa está sempre rodeando a minha vida, a sua vida, a vida do povo de Deus, a desviar dos seus alvos, dos seus objetivos, principalmente de uma vida de santidade a Deus. Olhando então para esse Salmo 51, nós podemos pensar assim: no decurso desta pandemia que nós enfrentamos, e aos poucos nós estamos voltando, à casa do Senhor, ao distanciarmos do Senhor, irmãos, não ficaremos isentos da disciplina do Supremo Pastor. O que eu quero dizer? Às vezes, irmãos, nós passamos mais de 100 dias, talvez uma irmã, um irmão, nossas crianças, nossos adolescentes, jovens, quem sabe na maioria passou um bom tempo em casa, ou seja, distanciado da sociedade, distanciado da casa de Deus, ficamos praticamente ali isolados boa parte do tempo em nossa casa, em nosso lar, mas isso não significa que talvez nos santificamos mais, ou que buscamos mais a Deus. Nós sabemos muito, irmãos, que numa caminhada bem assim, num contexto geral, muitos mesmo dentro de casa distanciaram do Senhor, não se aproximaram de Deus, fizeram tantas coisas dentro de casa, tantas atividades, menos, quem sabe, debruçar na palavra de Deus, quem sabe quebrantar-se diante de Deus numa busca profunda de oração. Quantas vezes pode ser que muitos, da maioria, fizeram isso, acordaram de manhã, foram à noite, dormiram sem agradecer a Deus, até pelo cuidado e pela proteção da vida que Deus concedeu a ele ou a ela. Pensemos um pouco, irmãos, sobre isso. Olha a realidade. Esse distanciamento, muitos pecados deixaram de existir da sua escala bem profunda. Por exemplo, olhando recentemente algumas estatísticas no meio de comunicação, talvez você tenha visto isso, o crime, por exemplo, na cidade reduziu em 40%. Diz que a cidade, como ficou guardada, ela ficou, vamos dizer assim, o crime não ficou numa escala muito grande, reduziu 40%. É a estatística do meio da nossa sociedade. Outros levantaram a questão, por exemplo, aborto. Jovens que têm gravidez fora do seu devido tempo também
teve uma escala menor. Ou seja, alguns acabaram não abortando, não encontrando clínicas ou qualquer coisa aí para fazer coisa que é pecado diante de Deus e preservando a vida de muitas crianças. Quantos latrocínios, por exemplo, deixaram de existir porque muitos ficaram em casa. Mas apesar de tudo isso, o pecado, irmãos, não deixou de existir. Continua na sua projeção, não talvez em escala grande, mas está aí diante da realidade da sociedade. Volta e meia nós tomamos conhecimento, por exemplo, de femicídio, por exemplo, de mulheres sendo odiadas, sendo perseguidas e levadas à morte. Há no meio de comunicação dizendo que são 13 mulheres por dia que morrem com esse tipo de crime de ódio doméstico do lar da mulher. A verdade, irmãos, que a natureza humana é uma natureza pervertida, como diz o apóstolo Paulo, como diz o servo de Deus Tiago, maligna, marcada para destruir, marcada para tirar a vida física e espiritual. Mas olhando para a igreja, trazendo então para dentro da nossa perspectiva de vida cristã, o que nós fizemos nesse período de pandemia, que ficamos aí um bom tempo atrás? Consagramos mais a Deus as nossas vidas? Dobramos nossos joelhos mais diante de Deus? Buscamos mais a leitura da palavra de Deus? Falamos mais com Deus pedindo sabedoria para administrar esse momento difícil da nossa casa, do nosso lar? Fizemos isto? Às vezes, meus irmãos, é com muita dor, com muita tristeza, que muitos de nós, como igreja do Senhor, lavado pelo sangue do Cordeiro, muitas vezes nós fizemos algo que entristece o nosso coração. Fizemos, por exemplo, difamar irmãos, mentir, fofocar nos meios da sociedade, no nosso meio de comunicação, tentando destruir vidas, tentando destruir relacionamentos, amizades, comunhão entre os irmãos. Quantas palavras que foram ditas não para edificar, mas para denegrir vidas. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, verso 29, diz que a minha boca e na sua boca, na boca daqueles que são escolhidos do Senhor, a nossos lábios têm que proferir palavras de edificação. E muitas vezes nós ficamos tristes porque nem sempre isso acontece no meio geral do povo de Deus. Veja aqui no Salmo de Davi. Quem era Davi? Olhando a sua infância, um adolescente, depois um jovem, totalmente consagrado ao Senhor. Sua dedicação profunda, sua entrega genuína diante de Deus. Deus deu a Davi algo extraordinário que não é de todos, nem não é de mim, não é da minha pessoa, talvez de muitos aqui também. A capacidade de escrever letras de cânticos. Ele era um músico. Ele, quando cuidava das ovelhas do seu pai lá no campo, ali ele estava também sendo inspirado por Deus a escrever os cânticos, os quais hoje nós temos muitos cânticos de Davi. Davi cresceu, foi se fortalecendo como adolescente e jovem, até que o fato final chegou para muitos pais, e quem sabe nos dias de hoje ficaria muito feliz de ver o seu filho, que era simplesmente aquele que cuidava de ovelha, agora Jessé vê o seu filho agora como rei de Israel. Agora é chamado, escolhido por Deus para assumir o trono de Israel. Agora aquele garoto, aquele jovem que talvez não sairia daquela experiência do campo, da lavoura do seu pai, tornou-se o grande rei de Israel. Um homem realizado. Um homem agora que podia dizer assim, cheguei ao topo da minha vitória. No entanto, o que nós olhamos aqui? Davi esqueceu de Deus. Ele olhou para si,
Ele olhou para a sua vida e aí, ao ficar em casa, essa frase que todos nós conhecemos, fique em casa. O rei Davi, ao ficar em casa, ele trouxe para si, nos seus pensamentos, a delícia do pecado, satisfazendo o seu ego. E uma das batalhas de Israel, Davi não foi. Davi não acompanhou o seu exército. Davi chamou os seus soldados e disse: vai para esta batalha e eu vou ficar em casa. E assim o povo foi guerrear. A ideia que passa é que Davi deve ter ficado em casa, dobrando o joelho, orando pelo seu exército, clamando pela vitória daquela batalha que estava com o seu exército, seu soldado. Quem sabe Davi gastando tempo na meditação da palavra de Deus. Quem sabe Davi estava lá com o sumo sacerdote, fazendo as oferendas, os cultos. Davi estava ocioso, não sabia o que fazer. O povo em guerra e ele de um lado para outro. E a sua ociosidade levou a pecar contra Deus. Cometeu o pecado. O pecado que nós conhecemos. O pecado que trouxe tristezas profundas ao seu coração. E aí então Davi vem diante desse salmo. Depois de ver todas as suas mazelas e o seu pecado. E ele então descreve este salmo dizendo assim: Senhor, 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 tem misericórdia de mim. Querido irmão, irmã, que se encontra aqui no templo, mas você que está no seu lar, na sua casa, nesta hora, reflita sobre isto. Coragem para abandonar o pecado. Quando olhamos então para o Salmo 51, do versículo 1 até o versículo de número 6, nós temos aqui a coragem de Davi de reconhecer o seu pecado. Davi descreve nesses primeiros 6 versículos, mostrando não uma defesa, uma justificativa, ou tentando mostrar para Deus que não era bem assim. Não, ele não entra nesse caminho. Por quê? Quando ele é confrontado com a sua situação, com o seu pecado, ele logo manifesta aqui o seu reconhecimento da sua fraqueza, do seu pecado, de afrontar a santidade de Deus. Aqui ele não está olhando para o pecado que ele cometeu com a mulher do seu soldado. Ele não está olhando aqui para o pecado que ele cometeu em assassinar Urias. Mas ele está olhando do pecado que ele cometeu contra Deus. Irmãos, uma das coisas mais séria na nossa vida não é tentar resolver só as coisas do campo terreno, horizontal. A nossa situação é muito mais séria, porque nós somos escolhidos de Deus, fomos chamados pelo Senhor, fomos convocados a fazer parte da igreja do Senhor, e Ele nos chama para uma vida de santidade. E é por isso que quando nós afrontamos o reino de Deus, a obra do Senhor, nós estamos afrontando o Deus santo e tremendo. Quando Davi está aqui nessa situação, ele reconhece algo muito interessante, que na medida que o tempo foi passando, na vida de Davi, ele foi ficando triste. Os seus ossos foram como que esmagaste por causa da ferida do pecado não confessado. Não foi algo de imediato. Davi levou mais ou menos um ano, escondendo do Senhor, escondendo da nação, embora era visível a sua aparência de dor, de tristeza, sem alegria por causa daquele pecado não confessado. Mas um tempo Deus levanta um profeta. E esse profeta é o profeta Natã. E lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12, tem um profeta visitando o rei Davi. E visita o rei Davi, e vai conversar com o rei Davi, e vai contar uma história. Chega um estrangeiro, e vai visitar um homem muito rico, e ele então
quer fazer uma festa, quer fazer algo importante, e ele, em vez de pegar uma das suas novilhas, um dos seus gado, alguma coisa que ele tinha, não. Ele foi lá no campo do outro homem, que só tinha uma ovelhinha, e tomou daquele homem. E pegou aquela ovelhinha do homem do campo, que só tinha uma ovelhinha, e matou para oferecer àquele que estava visitando a sua casa. E mesmo sem terminar direito a frase, Davi fica com raiva. Diz, mas que homem é esse que fez? Ele merece morrer. E Natan diz, tu és esse homem. Tu és esse homem. E ali então Davi cai em si. Não para justificar, não para tentar driblar Deus, mas diz no verso 5 do capítulo 12 de 2 Samuel, pequei contra o Senhor. Então, primeira coisa, querido irmão e irmã, pense naquilo que estamos fazendo no nosso distanciamento, no nosso isolamento da nossa casa, do nosso lar, ou mesmo quando nós já estamos na nossa ativa no dia a dia. Podemos pecar contra Deus. E Davi vem, pequei contra ti e contra ti, Senhor. Tem compaixão de mim. Coragem para abandonar o pecado. Nós vamos ver o segundo ponto que nós encontramos aqui no capítulo 51 de Salmo, no versículo número 7, até o versículo 13. Nós temos aqui outra atitude de Davi, que deve ser a minha, deve ser a sua, a todo instante. Coragem para buscar a misericórdia de Deus. Veja que no verso de número 7 em diante, ele vai fazer uma descrição do seu clamor, de buscar diante de Deus a sua misericórdia, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo a compaixão de Deus. Veja que no versículo ele já começa a dizer assim, Senhor, tem compaixão de mim, no verso 1. Mas ele começa a descrever no verso 7 até o verso 13, algumas frases importantes daquele que busca a misericórdia de Deus. E ele diz, Senhor, purifica-me. Senhor, lava-me. Senhor, restaura a minha alegria. Senhor, não se afaste de mim, apaga minhas transgressões. Senhor, coloque em mim um coração puro. Depois ele vem e diz, Senhor, não retire, ou seja, não repulses da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Ou seja, Senhor, não faça aquilo que o Senhor fez com Saul. O que Deus fez com Saul? Saul, rei de Israel, quando pecou contra Deus, Deus tirou o reinado de Saul. E agora Davi clama, Senhor, não tira de mim este reinado. Depois ele vem e diz, Senhor, dá-me de volta a alegria da tua salvação. Irmãos, este é o caminho de todos nós diariamente. Se nós fomos chamados, escolhidos pelo Senhor, nós somos alcançados por essa obra maravilhosa a todo instante, diariamente. É uma grande luta, é uma grande batalha, uma grande guerra na nossa vida, de lutar contra isso, contra a nossa natureza pecaminosa. Somos revestidos da graça de Deus, do poder de Deus, mas para lutar contra aquilo que muitas vezes atinge os nossos pensamentos. Você pode não fazer algo em ação, mas pode fazer aqui no pensamento. É por isso que o Senhor Jesus, quando ele escreve o Sermão do Monte, ele diz que as pessoas já mataram muitas pessoas, não é na prática, aqui no pensamento. Muitas pessoas já odiaram irmãos e irmãs aqui no pensamento. E isso afronta a santidade de Deus, porque Deus nos chamou para nós termos uma vida de ódio, de vingança, de rancor, de ressentimento, de amargura. Deus chamou para termos a alegria da salvação. E foi isso que Davi agora, depois diante desse fato que o profeta Natan trouxe ao seu conhecimento, ele declina diante de Deus com essa coragem de reconhecer o seu pecado,
e coragem para buscar a misericórdia de Deus. Senhor, cria em mim. Senhor, me dê um coração puro. Senhor, restaura, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ah, irmãos, quando Davi se derrama diante do Senhor, o Senhor faz isso. Deus é rico em misericórdia e graça para nos perdoar. E fez isso com Davi. Davi agora sai dali daquele momento de confissão diante de Deus com uma outra atitude no seu coração. Por ter a coragem de reconhecer o seu pecado, a coragem de não transferir as suas faltas, as suas penalidades, mas reconhecer que é passivo de punição de Deus. Mas ele vai ao clamor diante de Deus, e o que acontece? Como nós aprendemos na palavra do Senhor, que Jesus Cristo, ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. No Salmo 139, ele diz: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, olha para dentro de mim e tira aquilo que impede a sua verdadeira adoração e alegria ao Senhor. Então, no terceiro ponto, nós temos aqui no Salmo de número 51, do verso de número 14 a 19, Davi toma uma postura que deve ser a postura de todos os eleitos de Deus. Coragem para testemunhar no mundo o perdão de Deus. Davi, quando viu essa situação e percebeu a misericórdia de Deus alcançando a sua vida, ele percebeu que agora os seus ossos não sofrem mais aqueles momentos gemidos pelo seu pecado. Agora ele percebe que há paz no seu coração, há saúde espiritual, há refrigério na sua alma. Ele lembra de que ele também afrontou não só a vida daquela mulher que ele tomou para si, mas que ele olhou também para Israel e viu o pecado que ele cometeu diante da nação. E agora ele vai diante da nação, vai diante do povo de Israel e vai dizer à nação, dizer ao povo de Israel, o que é que Deus fez na sua vida. Eu pequei contra Deus, eu pequei contra o povo de Israel, afrontei a santidade de Deus, mas eu também feri a minha nação, machuquei com os meus pecados e minhas mazelas. Davi vem aqui e diz assim agora no verso número 15: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiças, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amados irmãos, Davi tinha agora paz no seu coração. Havia um louvor agora presente nos lábios e no coração de Davi. Davi agora tinha prazer em viver na presença de Deus, porque a sua vida foi restaurada pelo Senhor. Davi agora está diante dessa nação, dizendo que ele sofreu, que ele passou por andar em desobediência à palavra do Senhor. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, pensemos um pouco sobre isso, irmãos. Não há em mim, não há em você, não há em nós nenhuma condição de dizer que eu não peco contra o meu próximo, porque nós pecamos. Mas Ele é fiel para nos perdoar. Mas o que é mais sério ainda é que nós pecamos contra Deus. E Ele é rico em misericórdia. Ele é rico em graça. Ele é rico em perdão para alcançar a minha vida, a sua vida e fazer de cada um de nós um novo homem, uma nova mulher, uma nova vida. Que façamos isso, irmãos, para a honra
e para a glória do nosso Deus. Que nós reconheçamos, irmãos, que como é importante nós estarmos na tua presença e que a nossa vida cristã seja regada de uma dependência plena e profunda diante do nosso Deus. Coragem para abandonar o pecado. Reconheçamos que nós temos sido lixo muitas vezes diante de Deus. E que muitas vezes nós queremos a bênção de Deus sobre algo particular da sua vida pessoal, familiar e até como igreja. Mas como, Senhor, visitar a sua vida, visitar o seu lar, visitar a sua igreja, se nós estamos carregando lixo que afronta a santidade de Deus. Busque intensamente o perdão do Senhor. Façamos isso como fez Davi. E você terá não só a alegria de cantar, de glorificar, mas os seus lábios pronunciarão palavras de vida e de poder, de vida transformada pelo poder do Senhor. Amados irmãos, que Deus abençoe a nossa família da fé e que façamos de nossa vida realmente sempre um vaso útil ao Senhor. Nós vamos louvar a Deus cantando um hino, e esse hino está no Salmo no Saltério, né? Hino 67, é uma confissão que faremos depois dessa meditação. E vamos cantar este hino 67. Fiquemos de pé, louvemos a Deus com esse hino 67.
Senhor, Tu sabes o que passa no meu coração, no coração do Teu povo. Tu sabes, ó Deus, o quanto nós, muitas vezes, fraquejamos na nossa trajetória da vida cristã. Obrigado, ó Deus, porque o Teu Santo Espírito nos visita para incomodar o nosso coração, para buscar diante de Ti o perdão dos nossos pecados. Senhor, nós reconhecemos que pecamos contra Ti, mas nós também, Senhor, temos o caminho que o Senhor nos dá, o caminho de Cristo Jesus, aquele que está pronto para nos limpar, para nos purificar, tirar tudo aquilo que impede a comunhão do Senhor, colocando em nós um coração novo, um coração renovado, um coração sempre pronto para Te servir. Senhor, permita que possamos olhar para as nossas ações, daquilo que nós falamos, daquilo que nós escrevemos, daquilo que nós comunicamos, ó Deus, com o nosso próximo, para que as nossas ações, nossas atitudes, venham, ó Deus, criar no nosso semelhante a nossa comunhão, a nossa união, a alegria de estarmos juntos, ó Deus, na presença do Senhor. Senhor, sonda assim os nossos corações. Aviva-nos para melhor Te servir. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a eterna consolação do Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Amém.